Seja bem-vinda ao Fora de Série Podcast em uma temporada muito especial sobre a nova série da Record TV Todas as Garotas em Mim. Eu quero lembrar você, como sempre, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você conseguir deixar os seus comentários, falar aí o que você está achando do nosso bate-papo e também dizer quem você quer ver aqui. Se você está acompanhando a série, você vai entender um pouquinho mais sobre esse casal polêmico que tá dando o que falar. A Giane, Juliana Knusch, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui conversando com você hoje. E o Juan Alba, que interpreta o Alessandro, tudo bem? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui também. Que bom que deu certo de vocês virem, né? Com certeza, com certeza. E casal polêmico, hein? Não é, menina? É muita história para falar, é muita coisa. É um casal realmente atípico, eu acho. Ou não, né? Eu acho que tem mais casais como eles do que a gente pode imaginar, né? Mas é Sim. difícil, assim, às vezes a gente, quando eu comecei a ler, né, e comentei muito com a Ju também, nossa, como é que a gente vai fazer com que essa Contar essa família, história né, de como é que a gente verdade, vai né? contar essa história de verdade, o que motiva esse casal a estar junto, né? Porque, enfim, de tudo que já foi para o ar e tudo que está por vir ainda, são situações assim, às vezes que, com certeza eu lendo, eu falava assim, não é possível que esse caramba, essa mulher ainda, Porque meu Deus do a céu. gente é atores, né? Assim, a gente julga às vezes o personagem, a gente não pode julgar, né? A gente tem que tentar entender a cabeça daquela pessoa, o que fez aquela pessoa chegar naquele lugar, né? Agir daquela forma, o que ela viveu. Então a gente tem que criar, muitas vezes, uma história para personagem que às vezes não está escrita no texto, para poder a gente conseguir chegar naquela emoção, naquele lugar e contar aquela história com a maior verdade possível, veracidade possível, entendeu? Então, muitas vezes a gente cria uma historinha assim, tipo, tá, então a gente começa aqui essa história. Como é que a gente chegou até aqui? O que eu passei antes para agir dessa forma e pensar dessa forma, né? A gente tem que montar uma historinha E na nossa uma coisa cabeça pra gente interessante. acreditar naquilo que a gente tá Sim. fazendo, É uma né? coisa legal que a gente sempre conversa, né? Algumas coisas a Ju vinha assim, mas como é que eu vou falar isso aqui pra você? Né? Porque tem uns textos assim que às vezes não cabem. Então, acho que por exemplo, a coisa da Giane com a vontade do Alessandro de que ele gosta de ficar mais em casa, ele gostaria de ficar mais tempo com ela, mas ela é uma pessoa mais jovem que ele, então ela gosta de sair à noite, gosta de, enfim, de agitar mais do que ele, né? Então, são questões assim que a gente trabalha muito, né, para realmente passar para o pessoal que está assistindo que assim, esse Alessandro é esse cara de verdade, é essa Giane, é essa mulher de verdade e ela acredita no que ela é, né? Porque até mesmo às vezes as pessoas agem de certa forma, elas sabem o que elas estão fazendo e elas acreditam naquilo que elas estão fazendo, né? Sim. Então a gente, como a Ju falou, a gente não pode julgar muito, porque aí a gente se distancia e o Isso. pessoal que está assistindo não E acredita, né? fica mais difícil até pra gente fazer, né, interpretar, fica mais difícil quando você começa a julgar muito, então você tem que ir pelo outro lado, outro caminho. Não, peraí, essa pessoa é real, essa pessoa existe, entendeu? Existem várias Gianes por aí, mas a gente não fica muito sabendo, né? Sim. A gente não fica muito sabendo. Eu acho que também essa coisa que o Juan citou de ter essa dificuldade, às vezes, de falar alguma coisa. Ai, como é que eu vou falar isso pra você? Eh, eu acho que na vida de um casal existe, às vezes, um ar viciado também, né? Assim, muitas coisas que acontecem que é só entre quatro paredes ali e que rola essa implicância, rola, né, uma coisinha para alfinetar o Alfinetada. outro, Uhum. dependendo da situação que eles estão vivendo. E esse casal vive uma situação que eu acho que até hoje a gente está tentando encontrar, assim, realmente o motivo deles estarem há tanto tempo juntos. Esse cara ama muito essa mulher, porque ela é uma pessoa que teve uma história que ficou mal resolvida no passado, e essa história se prolongou durante todos esses anos. Quer dizer, E ela ainda como alimenta assim? isso, Ela né? alimenta essa história, ela tem esperança nessa história. Tipo, como pode, depois de tantos anos,
ela ainda querer alguma coisa, sabe? Querer resolver uma questão. Ela já tá tantos anos casada com esse cara, ela já tem um filho que já é adolescente, entendeu? Como é que foi essa vivência deles dois e dessa família durante todo esse período pra gente chegar até aqui, entendeu? Quantas coisas já não aconteceram? Sim. Então, assim, é muito lindo de ver o quanto que esse cara acredita nesse amor, sabe? Ele acredita que ele é capaz de mudar essa mulher ainda, entendeu? De fazer ela se apaixonar por ele. É lindo de ver, porque ele realmente, assim, ele faz tudo por ela, né? Assim, ele joga pra debaixo do tapete ali aqueles sentimentos ruins que ela, né, às vezes Uhum. deixa acontecer. Mas eu acho que existe também coisas que, como a Ju falou assim, que acontecem com o casal, né? A cumplicidade deles vem da onde, né? Pois A é. gente não sabe, né? Muitas coisas vão ser reveladas ainda na Uhum. série, né? E podem justificar o motivo pelo qual esse casal ainda está junto, né? Antes de ler e antes de fazer, a maneira que eu construí o Alessandro, assim, esse cara ele é bem sucedido, ele não aceita perder, ele é um cara assim obcecado pelo trabalho, né? Obcecado pelo sucesso, mais até do que pelo dinheiro. Então, assim, ele não aceita que essa mulher não seja dele. Né? E todas as situações que aconteceram, que vão ser reveladas mais para frente, justificam, às vezes, essa atitude dele. Né? E eu acho que pelo fato dele acreditar que ela não é correspondida, né, nesse crush que ela alimenta do passado, isso dá um motivo ainda maior para ele lutar e conquistar essa mulher, né? E o bacana, né, da série é como isso reflete, né? Como isso reflete no Gustavo, né, no filho deles, como o Gustavo se relaciona com os amigos. Isso tudo é reflexo Com desses certeza. pais. Né? Desse cara que não olhou tanto para o filho assim, se preocupou mais em trabalhar, nessa mulher Que sempre que passou a sempre mão na mimou, né? cabeça Sempre dele, né? escondeu Nunca deu algum. limite. Até escondeu algumas coisas de errado que o filho fez pro pai não punir, né? Então, só que agora ele tá se tornando Um homem, adulto, né? Um né? homem e isso vem à tona, não depende mais dela, né? Não tá sobre a guarda dela ali, o cuidado dela. Então são situações muito interessantes assim que a gente vê como os filhos, por mais independentes, né? Os adolescentes eles acham que eles são Os donos de donos do si, donos mundo. do mundo, que eles são independentes, que eles não tem nada a ver com meu pai, não tem nada a ver com a minha mãe. Tanto é que muito adolescente fala assim: não, eu não pareço com meu pai, eu não pareço com a minha mãe. Mas claro que parece, né? Mas e isso aos poucos vai sobressaindo, vai refletindo nas atitudes deles, né? Em como eles se relacionam com as amizades, com as relações afetivas, com os seus namorados, com suas namoradas. Então é muito interessante como as coisas vão brotando e vão se revelando, né? E vão se rebelando também. Esses jovens vão se rebelando e criticando atitudes que os pais muitas vezes tiveram, porque existe muita coisa velada ali, né? Não só no Alessandro e Gianni, como no Júlio e Heloísa também, como em todos E os casais, né? todos os personagens, eu acho, nessa série, tem ali alguma questão, sabe? Alguma coisa meio Assim, alguma velada, coisa. né? Série é série, né? Tudo pode Tudo pode acontecer, né? acontecer. Exatamente, E a exatamente. gente estava até comentando aqui nos outros episódios, né? Que a gente às vezes ouve muito falar assim, ah, mas esses adolescentes de hoje em dia, né? E tudo mais. E às vezes a gente se esquece que a gente já foi adolescente, a gente também já teve os nossos conflitos, os nossos questionamentos. E eu tava lendo que vocês começaram super jovens aí na a vida profissional de vocês, né? Juan, É, você cresceu em Vitória isso, isso. e a Ju no Rio, é isso? Eu sou de Niterói, no Rio. E aí eu queria saber um pouco mais, porque eu tava lendo que o Juan começou na carreira de modelo e você também super jovem já no teatro. Já Como é que foi?
Então, eu comecei a fazer curso de teatro muito por acaso, né? Eu fazia um curso de inglês lá em Niterói, e aí foi um professor de teatro dar um curso de teatro no curso de inglês, Tá. e ele ia fazer uma peça no final do curso, num teatro lá, que tem o Teatro Abel lá em Niterói, em inglês, e a gente escolheria os personagens e tal. E aí, uma amigona minha, que é uma das minhas melhores amigas até hoje, já são 30 anos de amizade, é, ela falou: "Vamos fazer, amiga". Eu falei: "Você tá doida? Eu não vou fazer isso nunca". Nunca tinha passado pela Amiga, sua cabeça? nunca, nunca. Nunca, nunca, eu não fui aquela criança que ficava: "Quero aparecer na televisão". Não, não, nunca. E aí ela colocou uma pilha, eu falei: "Não vou fazer". Ela falou: "Vamos, se você não gostar, você sai". E ali eu me encontrei. E ali eu comecei a fazer um curso, outro curso, e comecei a procurar outras coisas. E o professor achou que eu levava jeito, aí me indicou uma agência, e aí a coisa foi rolando. Mas e aí eu comecei a trabalhar mesmo, eu tinha 15 anos o meu primeiro trabalho. Sua família super te apoiou? Super me apoiou, sempre, assim, em todos os momentos, assim, claro que eles se preocuparam no primeiro momento, conversaram, né, ficaram naquela coisa: "Ai, esse meio, como é que vai ser? Minha filha", preocupados, né, com Tão que jovem também, muito né? nova, mas sempre me apoiaram muito, assim. A minha mãe ficava pra cima e pra baixo comigo. Eu falo que é como eu fico com os meus filhos hoje em dia, que os 2 jogam futebol, e eu fico pra cima e pra baixo com eles em todos os lugares, assim, todo dia, todo final de semana tem campeonato. E era minha mãe, assim, pra cima e pra baixo comigo, atrás de teste, de não sei o quê, de comercial, tudo. E a minha mãe sempre me acompanhando, até eu fazer 18 anos e começar a andar com as próprias pernas. Que legal. É. E o Juan começou na área de Então, modelo? Como é que na foi? verdade, a questão do modelo é curioso, porque eu tinha uma vontade muito grande de morar fora do Brasil. Já. Desde moleque, desde pequeno, sempre gostei de falar línguas, né? Sempre tive uma curiosidade muito grande e sempre quis morar fora. Meus pais não tinham condição de me mandar estudar, nada disso. Então, o que que eu falei? Cara, eu tenho que achar um jeito de me virar, né? Então, comecei a nadar. Achei que a natação, na época, existia assim, várias clínicas de natação fora do Brasil, que as pessoas vinham para cá e escolhiam, falavam assim, olha, acho que pode ser um caminho. Então, o esporte foi onde eu tive acesso, né? E falei, cara, vai ser pelo esporte que eu vou para fora, né? Tinha a questão das Olimpíadas na época, que era muito forte, a natação estava muito em voga na época do Djalma Madruga, o Rômulo Arantes, enfim. Aí comecei a nadar, comecei a me dedicar, Legal comecei. isso, né, de você querer morar fora, assim, tão é, novo. e aí comecei a, a me destacar, né? Muito lá em Vitória, no estado e tudo mais, comecei a me destacar, e fui crescendo, 14, 15, 16 anos, e eu falei assim, bom, aqui tá ficando pequeno para mim, eu tenho que dar um jeito, e nos campeonatos que eu disputava, uma das equipes que se destacava muito era a Universidade Gama Filho do Rio. Eu falei, pronto, é onde eu vou fazer vestibular, vou estudar, vou entrar para a equipe, vou ter bolsa e dali vai ser um trampolim pro que eu quero. Seu foco era morar fora do Era morar Brasil. fora, era isso que eu queria. E aí eu fiz vestibular, Inteligente, né, meu passei, bem? É um homenzão passei, inteligente, entendeu? passei no vestibular para Gama Filho, fui para lá. O que que aconteceu? Quando eu comecei a treinar com os caras, né? É claro que o meu tempo, assim, ele se aproximava, mas eh, uma coisa é o seu tempo, o seu melhor tempo, e outra é o seu treinamento e o que você pode desenvolver ainda. Eu já tinha 18 anos, já era praticamente formado, e quando eu comecei a treinar com os caras, assim, era absurdo o que os caras treinavam. A diferença deles para mim, assim, era muito grande. Eles eram muito melhores que eu. Aí eu fui, sabe, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aquilo foi me dando, foi assim, caramba, nossa senhora, cara, isso aqui é muito difícil, é muito difícil. E aí tinha um cara, um colega de classe, eu fazia direito, faculdade de direito na Gama Tá. Filho, no Rio. Aí esse cara chegou pra mim e falou assim, Juan, pô, você é um cara, né, boa pinta e tal, não sei o quê, tem um corpo bom, você não quer fazer umas ponta em novela, essas coisas, uns desfiles e tal. Eu falei, cara, quero.
modelo, Dá tal, pra pra ir pra fora. Dá pra chegar fora. lá, dá Eu pra falei, chegar então, eu lá. acho que esse é um outro caminho que talvez a natação eu já tô velho, porque naquela época, né, as pessoas se destacavam. Na minha época, assim, eu tive o privilégio de ver o Ricardo Prado nadar. E o cara, assim, ganhou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Juvenil com uma piscina de 50 metros na frente dos outros. Uma piscina, você acredita? Eu olhei aquilo, Sim. falei, caramba, cara, Não vou não conseguir vou conseguir. chegar nesse É, cara. eu tinha consciência, assim, né? Os tempos eram. E começaram naquela época mesmo, acho que a natação começou a ter um investimento, começou a ficar muito distante o meu tempo dos caras, né? E o que eu era bom mesmo era velocista, não tinha nem prova de 50 livre. Depois é que veio a ter prova de 50 livre. Eu falei, cara, quer saber? Acho que eu vou começar a me criar aqui no outro ladinho e tal. E as coisas foram começando a acontecer. Eu larguei a natação e fui arrumar um emprego numa loja no Rio de Janeiro, no Shopping Rio Sul, que na época era o grande shopping. Tinha o Barra Shopping, mas era outra coisa, assim, não era tão popular quanto era o Rio Sul. E aí trabalhei numa loja que era super bacana, chamada Shopper. Cara, e dali fiz uma ponta numa novelinha aqui, fiz um negócio ali, me chamava para um desfilezinho aqui. Eu entrei num curso no Senac, falei, pô, é por aí, né? Fui pro Senac, fiz um curso de modelo, fui reprovado. Fui reprovado. Tadinho! Já não tava Aí. conseguindo bater o Não, tempo mas da nessa natação. Já época. foi fazer o curso, já Mas foi nessa reprovado. época. Nessa Ai, época. meu Deus. Aí eu tinha feito ficha numa loja que era chamada Mister Wonderful, que era do Luiz de Freitas, um grande estilista no Rio de Janeiro. Na época tinham duas grandes marcas, IES Brasil e a Mister Wonderful. Cara, não sei de onde veio, os caras me chamaram para trabalhar na loja. Você vê como é que são as coisas, né? Me chamaram para trabalhar na loja, isso em dezembro, época de Natal, que a loja vende muito. Aí o Luiz de Freitas estava lançando um catálogo para Mesbla, que nem existe mais hoje em dia. Uma marca nova que ele ia vender na Mesbla. E aí ele foi na loja e falou assim: Nossa, garoto, você quer fazer um catálogo para mim? Eu falei: Quero. Quero. Eu falei assim, então, com a fotógrafa, assim, depois eu vim saber que essa fotógrafa era assim, uma fotógrafa bam, bam, bam. Enfim, aí comecei, lá, já abandonei a natação e comecei a focar nessa história. Quando ele foi lançar o catálogo, ele vinha para São Paulo, que tinha uma feira chamada Fenite, que era a grande feira de moda, de tecido, de tecelagem e tudo mais. Eu vim e falei assim, Luiz, eu queria ir lá no dia que você for lançar o catálogo. Não, Juan, mas a gente. Não, 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 não. Eu vou lá. Você só me diz o dia que eu apareço. Cara, nisso aí já comecei a conhecer as pessoas, conheci São Paulo. Espertinho. Conheci São Paulo, falei, é aqui que eu vou morar. 15 dias depois eu fui transferido como vendedor de loja. Você já viu alguém ser transferido como vendedor de loja? Eu fui. E aí saí da Mister Wonderful do Rio, vim trabalhar na Mister Wonderful de São Paulo, depois mudei para IES Brasil, que tinha um amigo meu, o Serginho Matos, que foi um cara que sempre me deu muita força. Na profissão de modelo, e aí daí as coisas já começaram. Um ano depois eu estava morando fora. Como E aí, modelo. como modelo. Isso tinha. Ó, eu fui para o Rio com 18, a primeira vez que eu viajei foi com 21 anos, então não demorou muito tempo para eu conseguir. E aí as coisas começaram a Ele acontecer. focado, né, no negócio. E Ele- você morou aonde primeiro? Então, eu fui primeiro para Londres, aí voltei para o Brasil, aí depois fui para Paris, aí morei 3 anos e meio em Paris, morei 3 anos e meio nos Estados Unidos, e só mais tarde, é claro que né, durante essa época eu fiz alguns cursos de canto, alguns cursos de interpretação, até porque quando eu mudei para os Estados Unidos, eu tive era muito requisitado para fazer comercial de TV. Né? Então eu falei, vou fazer uns cursos de interpretação aqui para me ajudar nesses trabalhos, né? Que apesar de não ter texto, mas eram trabalhos de interpretação, né? Então foi muito legal. Aí só depois, mais tarde, Quando foi seu primeiro trabalho na TV? na TV, foi Terra Nostra, Ah, foi em 2000. Mas antes disso, o meu primeiro trabalho na televisão foi como apresentador do Brasil Verdade. Era um programa que tinha na TV Bandeirantes. Nessa época eu já estava casado, já tinha 2 filhas.
E aí fiquei um ano apresentando esse programa, depois fui fazer merchandising na TV, nesses Ah, programas de mulheres, mentira, assim. Juan, olha. E aí, nessa época, eu já comecei a investir na carreira de ator. Foi acontecendo, eu fui vendo as oportunidades assim que estavam aparecendo. E claro, né, como ator é uma profissão super instigante, estimulante, né? Eu sempre fui um cara muito observador. Então, as minhas características como pessoa, eu acho que me acabaram me levando assim para ter esse olhar assim para a profissão do ator, né? Pra arte em geral, né? Porque você também Sim, canta, ele é músico também, ele gosta de cantar. Eu tava lendo, você tem um grupo de jazz também, exatamente, né? exatamente também. Mas aí o jazz já veio mais tarde ainda, que na verdade para mim o canto é a primeira manifestação artística minha, vamos dizer assim, que eu sempre cantei desde molequinho, assim, sempre adorava Roberto Carlos, Elvis Presley, os discos que minha mãe ouvia, né? Mas aí só mais tarde eu vinha me dedicar com mais afinco por causa dos musicais, eu fiz um musical chamado New York, New York, que falava sobre esse universo do jazz, né? E aí enfim, me apaixonei completamente. Aí entendi mais a questão do Frank Sinatra, do Nat King Cole, dessas, né, das grandes divas do jazz e dos grandes músicos de jazz. E aí me voltei totalmente pro jazz também, que é uma coisa que eu curto bastante. É alma de artista. É. A gente vai se encantando pelas coisas de arte, né? Sim, Maravilhosas sim. da arte. E numa época, assim, onde no Brasil, assim, você não podia ser outra coisa, né? Você só podia ser uma coisa, né? Você só podia ser, se você é ator, você só pode ser ator. Se você é cantor, você só pode ser cantor. E Naquela eu época, acho que, sim. o teatro musical no Brasil, ele quebrou um pouco esse paradigma, né? Porque no teatro musical você tem que cantar, interpretar, dançar, sapatear, fazer de Sim. tudo, né? Então, eu acho que uma das grandes coisas que o teatro musical, além de toda a beleza que tem o teatro musical, ele quebrou esse estigma assim de você poder ser só uma coisa, porque na época, por exemplo, Maurício Matar, quando quis ser cantor, todo mundo torcia o nariz É, para eu ele, lembro né? disso. Acho que o único acho que quem introduziu bastante isso foi o Fábio Júnior, né? Que foi o primeiro cara que Sim. largou a carreira de. Já era cantor também, né? Já tinha cantado no Chacrinha, tinha cantado em vários programas e se tornou ator sendo cantor também. E depois não abandonou, né? Abandonou. Tá querendo voltar agora, né? Tá, né? Tá querendo Mas fazer isso, uma... você falou, né? É o tipo de coisa que mostra que a gente não tem que focar muito no que os outros pensam, né? Porque se a gente Ah, focar no que as sim. pessoas pensam, principalmente vocês que são figuras públicas, artistas, nesse sentido, né? Do que vai escolher, e o público cancela, critica. Mas você É deu tão exemplos difícil aí, né? isso. Assim, eu comecei muito nova a trabalhar em televisão, né? E eu vivi durante muito tempo com essa pressão em cima de mim. Eu não conseguia entender, sabe? Essa cobrança sempre por alguma coisa. Essa cobrança de você ter que estar sempre bonita, você tem que estar sempre bem, você tem que estar sempre magra, você tem que estar sempre não sei o quê, você tem que estar sempre feliz, você tem que estar sempre sorrindo, você tem que estar sempre simpática, você tem que. Quando a gente é muito jovem, a gente não tem maturidade para entender isso, né? E para ter um discernimento, assim, não tem que nada, calma aí, entendeu? Tipo, essa é só minha profissão, as pessoas me conhecem ali, o meu trabalho, mas ninguém me conhece na minha, né, na minha intimidade, Sim. assim. Só a minha família, os meus amigos, enfim. Quem tem que dar opinião na nossa vida são as pessoas que me amam de verdade, né? Eh, então para mim foi muito duro, assim, no início, eu sofri muito com essa cobrança, porque eu não conseguia entender e eu me cobrava demais e chegou um momento que eu fiquei paranoica, que eu falava assi eu não podia ir na esquina, que eu tinha que botar um blush, ficar maquiada, sabe assim, uma paranoia de Sim. e isso não me fez bem, me fez muito mal. Eh, eu tive um princípio de depressão, assim, Por conta disso. acho que muito por conta disso, muito por conta dessa cobrança, mas procurei ajuda. E eu acho que também, assim, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai
ficando mais velha, mais madura, e a gente vai entendendo melhor tudo isso, né? E sabendo não, sabendo separar as coisas, né? Quem dita as regras da minha vida hoje sou eu. E assim, no máximo, a opinião dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, sabe assim? Porque não dá pra você entrar numas, sabe? Eu cheguei numa loucura, assim, de eu não conseguia ser eu mesma mais, sabe assim? Porque Eu sabia quem quem, você era, né? quem sou eu? Como as pessoas me enxergam e quem sou eu de verdade, sabe? É muito doido, assim. É... Mas é isso, E mas hoje tá tudo bem, Eu acho graças que a isso, Deus. isso vai ser muito abordado na na série. série Todas as Garotas em Mim, né? Porque eu acho que a gente vivia uma pressão, uma ditadura de uma coisa ou outra, assim, né? De forma diferente. Hoje em dia as pessoas atacam, né? Por Muito. exemplo, antigamente tinha muitas pessoas que eu falava assim, eu quero trabalhar como modelo. Eu falei assim, você quer ser modelo? Não, não quero ser modelo, quero trabalhar como modelo, é diferente, né? Eu trabalho como ator, né? Eu sou ator enquanto estou trabalhando ali e tal. Mas muitas vezes, quando falava que eu queria fazer isso, eu falava assim, não, não, mas peraí, tudo bem, mas o que você quer fazer de verdade? Não, eu quero fazer isso. Não, 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 mas isso não é emprego. Como assim não é emprego? Né? Muitas vezes, quando eu voltava Sim. de fora, eu falava assim, eu trabalho como modelo. A Mauro falava, não, tudo bem, mas o que você faz? Eu falei, eu trabalho como modelo. Mas, não, mas você vive disso? Eu vivo disso. Então, assim, muitas vezes o diferente, né, é, causa uma certa estranheza nas pessoas. Só que a gente era, vamos dizer assim, atacado ou desestimulado por pessoas que estavam ao Ao nosso redor, né? alcance. Hoje em dia, com a internet, Nossa, você é hoje é uma atacado por loucura. pessoas que você nunca viu, Não, e você não essa pauta é conhece. importante porque assim, a quantidade de jovens, sabe, de criança que tá entrando numa loucura, sabe, por likes e seguidores, e a pessoa começa a se sentir menos do que as outras porque não tem tantos likes, porque não tem tantos seguidores. É, o que é importante a gente dizer é que na rede social tá todo mundo feliz. Você não posta uma foto sua chorando triste, ai, tô deprimida em casa, ai, tô mal. Não, tá todo mundo sempre bem. Isso não é real. Exato. Ponto. Isso precisa ser falado. Isso não existe. As pessoas, cada um na sua vida, todas estão passando por situações, mas não expõem na rede social. Então não adianta você. As crianças, né, os jovens, tem uma galera que fica focada num estilo de vida de alguém que aquele estilo de vida é ali no Instagram. Não é o estilo de vida da pessoa, você entende? Uhum. Ai, essa pessoa tá sempre tão bonita, tá sempre tão feliz, tá sempre fazendo viagens maravilhosas, tá sempre. Calma aí, sabe? A rede social não é a realidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar falando, porque muitos jovens estão ficando doentes por causa disso. Então, assim, eu como mãe, eh, eu me preocupo demais, e eu acho que a gente precisa estar falando, sabe? Porque os pais, eles precisam estar muito ligados nos filhos hoje em dia. Essa coisa de deixar muito tempo sozinho, isolado no celular, entendeu? A criança fica ali isolada, você não sabe nem o que a criança está olhando, se a criança está vendo uma coisa que presta, que não presta, né? Você fica sem controle. A gente perdeu o controle, a gente não sabe o que os nossos filhos estão acessando. Porque a gente não fica 24 horas por dia do lado deles. E se eles têm acesso ao celular, eles vão entrar em coisas que a gente não vai saber. E aí eles vão ter acesso a coisas que às vezes eles não têm maturidade para entender. Então, Na assim, a maioria gente. das vezes, Na né? maioria das vezes. Então, a gente tem que falar sobre isso, porque Sim. tá muito difícil, assim, tem muita criança ficando doente, se maltratando, ficando depressiva muito cedo, muito nova, por causa de rede social. E eu acho que acaba valorizando pessoas que não as conhecem de verdade, né? Você acaba dando valor a, sei lá, 1.000 pessoas que você nunca viu na vida. Você não sabe de onde essa pessoa vem, você não sabe. Ou seja, porque você acaba sendo julgado por algo que você. Às vezes você mostra na rede social algo que você acha que é legal, né? E por causa disso você toma ali um monte toma na cabeça, e aí você vai falar, nossa, mas por que que eu. Não, mas
enfim, É muito difícil. A gente está vivendo uma mudança muito rápida, né? Essa coisa da rede social veio muito rápido, então tá todo mundo meio tentando se adaptar a essa nova era, assim, de rede social. até a gente Nós, mesmo, né? nós como artistas, a gente também tá meio, caramba, o que que a gente tem que fazer? Porque, assim, tem um monte de gente, blogueira, não sei o quê, e pessoas no Instagram, que milhões de seguidores, o que que essa pessoa faz? Você fica falando, eu tenho que fazer isso também, é o quê? Postar looks, o look do dia, eu não sei o quê, né? Como é que... É uma loucura, gente. E aí a gente se julga. Será que eu vou postar aí? Não, eu não vou postar isso. Aí você fica se julgando porque você sabe que o outro vai. Enfim, eu acho que é uma grande loucura que a gente está vivendo, esse negócio de rede social, de seguidores, números de likes. Outro dia eu estava numa mesa com várias amigas artistas. E, porque fulano deixou de me seguir, porque, não entendi que... Aí eu fiquei olhando bem, eu falei, gente, por favor, a vida é tão maior do que isso. Se eu deixo de seguir alguém que eu conheço, gente, porque naquele momento não estava fazendo sentido ficar olhando muito aquela pessoa. Eu não deixei de gostar da pessoa. Para mim, o que vale é ali, ó, no tete a tete. A gente tá aqui conversando, a gente tá se dando bem, tá tudo bem. Agora, se eu não dei um like na sua foto, aí você vai ficar chateada comigo porque eu não te dei um like, você me deu um like. A coisa tá virando Um olho por olho, assim, Gente, né? sabe, todo mundo meio que se vigiando. Deixou de seguir. Fulano começou a me seguir, deixou de me seguir, veio não sei o que. Gente, que loucura é essa que a gente tá vivendo? É uma coisa que eu não Exato. consigo. A minha cabeça não consegue entrar, sabe, assim, não consigo entender. Agora, Isso. imagina, se para nós que somos adultos já é difícil, imagina para uma criança e um adolescente, né? Você entendeu? É por isso que precisamos falar sobre isso. Porque a gente vê, o que você falou de ansiedade e depressão é verdade. E assim, são N estudos que mostram o quanto as redes sociais prejudicam a formação das crianças. Sim. Porque hoje em dia, né, eu falei até pra Marissa, né, ela veio aqui, tava falando, né, antigamente você perguntava pra um menino, meu sonho é ser jogador de futebol, astronauta, tal, blá, blá. Hoje a maioria das crianças, também isso pesquisa, o sonho das crianças é se tornarem influenciadoras, seja youtuber, enfim, nas redes sociais. Então, virou um sonho, e assim, tudo bem, tem gente que quer, dá certo, mas assim, a verdade é, todos nós somos influenciados, ponto. No momento que a gente nasce, é o momento que a gente morre, Sim, né? sim. Só que o processo da adolescência, isso é muito maior, porque essa parte cerebral do jovem tá em formação. Então, por isso tem essa questão, né? Até de Busca por valores, né? Por um monte de coisas, né? Exato, e tem essa questão da busca por aceitação, o que que eu vou fazer da minha vida, questionamentos e tal. Aí, tá, nesse momento que eu acredito que todos aqui passamos por isso, Sim, né? sim. Sim. Só que assim, na minha época não tinha esse bombardeio de Sim. influência digital como a gente tem hoje, né? Então, Não, eu acho que assim, é uma coisa. Você vai ser influenciador. Influenciador de quê? Você vai falar Pra sobre o quem? quê? pra Você vai quem? falar para qual público? Sobre o que você quer falar? Tem que ter um conteúdo, porque a coisa vazia, uma hora vai se esfarelar. Entendeu? Isso não vai durar muito Castelo de tempo. areia. Não Exato. vai durar muito tempo. Tem que ter um conteúdo, uma base sabe, por trás do que você quer falar para as pessoas. Sim, Tem que exato. ter um estudo, tem que ter uma sabedoria ali para você tocar as pessoas de uma determinada maneira. Uma coisa que você vai ficar postando look, postando não sei o que, uma hora isso não vai mais ser interessante, entendeu? É Sim. porque é novidade, tá todo mundo fazendo isso. Né? E a gente tentando buscar um caminho para seguir, né? A gente chega, vamos postar look Eu já também, vamos desisti. postar não Eu sei já o quê, desisti. vamos Eu fazer não um sou boa videozinho de também viagem, é uma rede loucura, social, gente. E não, aí, eu nem vou entro postar nessa isso, não vou onda. postar. Aí quando você vê, você tá uma semana sem postar e as pessoas cobram. Não, você tá sumida, tem que postar, nem que seja um bom dia. Gente, mas é porque a minha vida é tão assim normal que eu vou ficar postando a minha vida, tipo assim, levando o filho pra escola, levando o filho pra futebol, voltando, indo no mercado, fazer compra, entendeu? Tipo assim, a minha vida é tão normal. Aí eu fico, mas pra quem que isso vai ser interessante, né? Será que isso vai ser interessante pra alguém, assim, como eu tô no meu dia a dia, o que que eu tô fazendo? Eu fico meio, sei lá, mas é difícil. É difícil, então. E aí, para esses jovens, eu creio que muito, né? Mais porque eles estão nesse momento de buscar referências, aí vem essas referências X, né? Que às vezes você vê a pessoa tem milhões de seguidores e você vai tentar entender, como você falou, por quê, né? É. E aí fica nesse universo, né? Outro dia eu tava falando com um colega, ele falou que a esposa dele postou alguma coisa e o menino, 13 anos, falou pra mãe apagar,
porque ele ia ser zoado na escola por causa da publicação da mãe. E eu fiquei com isso na minha cabeça, fiquei pensando sobre isso. E aí ele falou: "Você reparou que hoje os jovens, muitos têm a foto no perfil e não tem publicação?" Então, assim, a gente começa a ver que o negócio tá mudando a todo momento, É. né, e o quanto isso tá influenciando a mente desses jovens. É o like, que a pessoa É. postou a foto, aí viu que não teve like, aí aquilo Aí já deprime. deprime ela. É. A pessoa ali da escola parou de seguir, "Nossa, ela tá com algum Aquilo é o problema termômetro comigo". do seu emocional, isso não Exato. pode, E aí né. os jovens estão adoecendo emocionalmente, né, as Isso. crianças perdendo parte da Tem infância. pesquisas falando Sim. que hoje em dia a quantidade de jovens é assim, é uma coisa absurda, com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, todas essas doenças mentais por causa de rede social. Então, assim, Eu acho que uma coisa que a série aborda e que pode ser muito bacana também para que se levante a discussão, né? Já voltando um pouco aqui para a família, para nossa família, família né? Para a família Mota, família morta. a questão de você às vezes não passar muito a mão na cabeça do seu filho, né? Ou seja, fazer com que ele tenha poucos nãos, né? Porque eu acho que se tem uma coisa que eu mais ouvi na minha vida, durante toda a minha trajetória, foi eu sempre ouvi muito mais nãos do que sim. Então, acho que o adolescente, hoje em dia, ele tem que aprender, desenvolver uma capacidade para lidar com a frustração, né? Com o não. Saber que muitas vezes ele não vai poder ir para uma festa. Muitas vezes ele não vai poder fazer alguma coisa. Ele não vai conseguir fazer aquilo. E que tudo bem, ele não é o pior do mundo por causa daquilo, né? Ele não é uma pessoa horrível porque ele não vai numa festa, ou ele não vai fazer parte de um grupo porque de alguma forma o pai não deixou ele ir, né? Eu acho que a capacidade de frustração hoje, e eu acho que ela se forja muito na adolescência, porque é onde você mesmo falou que é onde a gente está formando a nossa personalidade, né? Então a capacidade de se frustrar hoje em dia é muito pequena, né? Qualquer nãozinho que recebe, né? Igual aquela criancinha que anda no shopping chorando porque a mãe Se não joga quis no dar chão. um pedaço de. Sim. Todos os adolescentes estão assim, não pode falar não. Não, não pode falar não. Não pode falar não. É tudo sim, é tudo sim, é tudo sim. E aí a gente, na nossa família, na novela, né, na série, melhor dizendo, tem muito isso, né? A gente vai ver as consequências que isso vai ter no Gustavo, né? Um cara mimado, um cara que, pô, ele não consegue ir pra praia de ônibus, ele não consegue, como é que... Entende? Ele tem que ter o carro dele, assim, Ele valoriza muito, ele não tem valor, o que tem valor é o que ele tem, o que ele tem. né? E não o que ele é de verdade. Então, eu acho que E precisa muito porque haver. esses pais não souberam, Sim, assim, dar esses sim, limites, não souberam conversar. Acho que falta diálogo nessa família, nesse sentido, assim. bastante. E aí você chega uma hora que você perde a rédea ali da situação, né? O pai e a mãe se passam muito a mão na cabeça da criança, Mas a se Giane, permitem, né. são muito permissivos. A Mas o pai Giane, foi permissivo também, é. porque ele não combateu isso ali. Não houve o conflito ali explícito, né? Ele deixou na mão da mãe. Por mais que ele não concordasse. Talvez ele nem tivesse visto, porque é um cara Tava que está voltado para o trabalhando. trabalho, estava voltado para outras coisas, né? Ausente, ausente literalmente, assim, né? Na educação do filho, para ver o que o filho está fazendo, né? Assim, nunca foi à praia com o filho, nunca foi jogar futebol com o filho, ele tava trabalhando e deixa na mão da mãe, né? E aí a mãe acaba fazendo do jeito que ela Aí Exatamente. acha eu acho melhor. assim, passa tudo tão rápido, né? Os dias estão passando cada vez mais rápido. E assim, eu tenho 2 filhos, né? E eu valorizo muito, assim, estar com eles, sabe? Assim, conversar com eles, saber como foi o dia, para eles me contarem o que está acontecendo. Assim, eu me coloco muito disponível nesse sentido para eles, porque
Eu também não tinha. Acho que antigamente, hoje em dia a gente está vivendo outros tempos, mas antigamente a gente não tinha muito espaço, né, em casa, assim, para falar sobre tudo com o pai e com mãe, Ah, né? Era, Isso tá era a mudando. mesa dos adultos e as crianças ficavam É, lá, né? Hoje em exatamente. dia não, hoje em dia é tudo junto, eles ouvem os assuntos que os adultos conversam, enfim, eles comungam mais da família como um todo, né? É, Isso aqui, antigamente era assim, né? Isso aqui não é assunto de criança. Vai pro seu quarto, sim. fica lá, vai fazer outra coisa. Só que aí não tinha internet, né? Para eles ouvirem o papo que os adultos estão tendo. Hoje em dia, se você não dá esse espaço, eles vão ver em outro lugar. E aí, de uma forma, às vezes, não pior ainda do que pode ser, vamos supor assim, a relação de uma família, Bem né? De um pai e pior, uma. né? É, Saber exatamente. pelos outros, pelo menos com o pai, com a mãe, a gente explica, né? A gente faz a criança entender da Sim. melhor forma, né? E isso mais pra frente acontece com o Gustavo, né? O Gustavo acaba descobrindo não só o Gustavo, mas outros filhos, né? Envolvidos, né? Que convivem, acabam descobrindo algo que aconteceu no passado, de uma maneira não tão Não, legal. nada Então, boa, né? acho que se sentem traídos, né? Se sentem assim, mas o que aconteceu? O que é isso, né? Tem umas cenas muito fortes, né? Assim, do Gustavo com a Giane, assim, cenas de família mesmo, Sim. que mostram muito isso. Então, eu acho que tudo tem uma complexidade muito grande, né? E como com o advento da internet, isso a gente está ainda tentando ver o que é e o que não é. É, exatamente. A gente tá nesse momento, E assim. tem esse conflito de gerações hoje, né? Porque assim, você falou dos nãos, eu tava lembrando aqui, né? Eu lembro que na minha fase de adolescência, minha mãe, meu pai às vezes falava não, não vai pra tal lugar, não vai fazer isso. Eu não Mas não entendia. explicava. E eu não entendia, mas eu respeitava. Eu não pegava e ia escondido, né? Enfim, respeitava, eu não entendia. E minha mãe falava assim: um dia você vai entender. Ela até tentava explicar, mas não sei, acho que na cabeça do adolescente, o não é, Aí eu é explico tudo difícil, pros né? meus filhos, Mas sabia? hoje eu entendo, sabe? Eu olho pra trás e falo, não, eu entendo porque esse não. Só que eu realmente eu também vejo assim, hoje em dia acho que talvez com essa possibilidade infinita das redes, da internet, esse imediatismo todo. Hoje em dia o jovem ele assiste tudo pelo celular, é pause, é play, assiste na velocidade 2x, essa vida imediatista que a gente E sabe tem. o que que eu acho que está acontecendo com os jovens, essa coisa da ansiedade? O que que acontece? A rede social, você vai passando o dedinho pra cima, né? É 15 segundos. Aí ele fica ali durante 1 hora, passando o dedinho pra cima. 15 segundos. Você fica, né? Nem pisca. 15 segundos, 15 segundos. Quando ele desliga aquilo ali, ele quer que a vida dele aconteça rápido, como ele estava Em vendo 15 segundos. aquelas milhões de informações ao mesmo tempo. Se não tiver aquelas milhões de informações, tá Sim, sem graça. Aí o que que eu tenho que fazer? Não consegue parar e ficar quieto, pensando na vida. sim, Ninguém pega mais um livro para ler. As pessoas não têm mais esse tempo. E querem que tudo aconteça muito rápido, muito rápido. Senão a vida não tem graça. São milhões de estímulos, né? É isso, é a rede social. Fica ali tum, tum, exato. tum, tum, tum. É, exato. E aí, ao mesmo tempo, tem esse conflito de gerações, porque assim, tudo mudou muito rápido, né? Principalmente falando da tecnologia, da sociedade. Eu não vejo que os conflitos são totalmente diferentes dos jovens. É que os conflitos são os mesmos, só que as ferramentas que eles se apoiam são Sim. outras, porque hoje tem internet, outras modas, né? Enfim. Só que os jovens têm os seus conflitos, né? Que a gente tava falando. E os pais, que hoje não. Muitos pais, por exemplo, não são tão ligados à internet, à rede social, às vezes nem sabem o que tá acontecendo. Então, cria-se um distanciamento, né? E aí tem esse desafio de você conseguir dialogar. E o que eu acho muito legal dessa série, porque no primeiro momento as pessoas, é só pra jovem. Não é, tem aí a Não. trama que o Tem. diretor até citou dos adultos, né? A galera mais E, velha, é, né? e, Galera adulta, galera Galera adulta, adulta. galera e adulta. que eu vejo que vai conversar com públicos diferentes, o que é muito interessante, né? De todas as idades, tanto os jovens, Sim. né? Quanto os mais velhos. E traz, eu acho que também essa linguagem de refletir, né? Como que. E além disso, eu acho que o que as pessoas devem estar analisando, e eu espero que sim, porque o paralelo das histórias bíblicas
para as histórias contemporâneas, elas não são diferentes, né? A avó pega os exemplos da Bíblia para mostrar o que a gente vivia há milênios atrás e que hoje em dia as coisas estão se repetindo. Ou seja, os conflitos da Mirella são Os conflitos equivalentes aos conflitos dela que ela está vivendo hoje. Então isso mostra o quanto a gente ainda precisa evoluir muito emocionalmente para ter o mundo que a gente tanto deseja, né? Um mundo melhor, algo. Mas é complicado porque a essência emocional do ser humano ela não mudou através dos anos. As relações elas continuam se construindo muito, de formas com as mesmas características emocionais, né? Embora naquela época não houvesse internet, não tivesse tudo, mas os conflitos eles se repetem. E isso aqui é muito Porque curioso. acho que é através dos conflitos que a gente vai amadurecendo e Sim, sim, aprendendo, né? É sim. isso, é inevitável. A gente tem que ter Sim. os conflitos para poder acordar para algumas coisas, né? Tem que ter os conflitos para a gente acordar para a vida. E me contem como que chegou até vocês o convite para interpretar a Giane e o Alessandro. Ah, que delícia. Então, eu nunca tinha trabalhado com o Foguinho, né? Que é o nosso diretor-geral, o Rude. É, eu tinha feito Jezabel, foi o meu último trabalho na Record em 2019, veio pandemia, tudo isso. Tava naquela fase bem louca em casa, com pandemia, sem saber o que ia ser da vida, todo mundo naquela panela de pressão. Eis que surge o Foguinho. Eu já tinha feito um teste com ele uma vez para um personagem numa outra novela, que não tinha rolado. E ele, muito amigo do Joffre, que é um cara que já dirigiu um filme que eu fiz anos atrás, com Fagundes e tal. E aí ele falou, eu vi seu filme e tudo, e poxa, vamos trabalhar, então não foi daquela vez. E aí agora ele me ligou e falou, olha, acho que é dessa vez, tem um personagem bacana para você. E aí me falou do Juan. O Juan é um cara que a gente já estava num projeto junto que não tinha rolado ainda, que agora tá rolando, né? Vai rolar agora. E a gente já tinha se encontrado ali online para falar sobre esse projeto. E a gente já tinha feito Jezabel, a gente foi para Marrocos, a gente já tinha Isso. vivenciado. Essa é uma das coisas bacanas que acontecem pelo fato da gente estar gravando em Paulínia, né? Porque, por exemplo, o que aconteceu em Jezabel, a gente foi para o Marrocos gravar lá, a gente ficou um tempo em Paulínia, então mesmo que os personagens não se cruzassem, como a gente está hospedado no Tá. mesmo lugar, os atores acabam interagindo e conhecendo os outros, e isso eu acho que dá uma unidade diferenciada para o trabalho, porque mesmo que você não contracene, você sabe o que aquele ator, o que aquele seu colega, ou que muitas vezes se tornam amigos, né? Tá fazendo, o que que o personagem dele, embora vocês não se encontrem, onde o seu personagem está naquela trama, se encontre naquela trama. Então, acho que isso dá uma unidade e uma capacidade de você focar mais naquilo que você está fazendo e olhar para o seu personagem de uma maneira diferente. Então, acho que isso é muito legal. Eu queria falar sobre essa oportunidade, né, da gente poder estar junto ali e interagir, não só em cena, mas sim Na fora de vida, cena também. café da manhã, almoço, jantar, é tudo junto, todo mundo junto, Exatamente. Então, Então, Porque tem novelas que quando não é assim, você às vezes nem encontra uma pessoa. Aí todo mundo acha que na televisão todo mundo é amigo, né? Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. E às vezes você tá fazendo uma novela com uma outra pessoa que você nem cruza com ela nos bastidores. tá. Porque você tá em um outro núcleo, a pessoa grava num dia que você não grava, você nem Nem vê a conhece a pessoa. pessoa, entendeu? E aí todo mundo acha que esse oba-oba de todo mundo, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, né? E não é. Mas nesses casos é muito legal, porque a gente consegue formar um grupo, sabe, bacana, Sim. assim. Vira ali todo mundo família mesmo, porque fica todo mundo junto, né? Não tem como. Uhum. E é ótimo pra gente saber o que está acontecendo, como é que as pessoas estão fazendo, né? Aí a gente tem a oportunidade de conhecer melhor as pessoas e os personagens que elas estão interpretando. É muito bom. no meu caso, eu já tinha trabalhado com o Foguinho antes, né? Tinha feito Amor Sem Igual, que inclusive está reprisando agora também. Que foi um. Foi Olha. muito legal, foi muito bacana.
Deixou o E público com bastante raiva aí de você, né? sim, mas você sabe que é muito curioso, assim, Hã. porque, através do Instagram, nisso o Instagram é uma ferramenta super bacana, né, recebi muitas vezes o apelido de malvado favorito, Ah, é? Ah, que legal. porque ele era um cara assim, né, enfim, totalmente sem noção, um cara O manipulador, Ramiro. Ramiro, é. Então foi um personagem muito bacana. E ter a oportunidade de trabalhar com o Foguinho, com o Ajax também, que é o outro diretor, o Hudson, que eu já tinha trabalhado em Amor Sem Igual, foi muito legal. Mas, assim, é difícil às vezes pra gente, não sei se você pode falar do seu lado, assim, Ju. Fica difícil às vezes quando a gente é convidado para fazer um trabalho, de ter noção do que vai ser, né? Você pode até ler a sinopse, né, do seu personagem e tudo mais, mas assim, não tem muita noção. Mais pra frente é que você vai saber. Opa, primeiro Falei que é fácil bater. poxa, eu tava aqui tão bonitinho até Eu agora. tava aqui tão Tão contido. contido. Enfim, só assim, a partir da primeira reunião, né, que a gente teve com o Foguinho, por exemplo, que a gente viu como é que seria a linguagem, como é que seria a dinâmica, como essa história seria contada, aí que ela começa a ser construída também. Então, acho que é uma formação muito aos poucos, ela vai se construindo, né? De acordo com E os capítulos, né? Eles vão é, chegando, a gente vai descobrindo coisas. E é, aí a gente vai desenhando o personagem. E, É muito e bom. eu acho que é uma coisa muito bacana que está acontecendo com todas as garotas em mim, é que essa linguagem diferenciada, né? Essa velocidade, né? Que não é uma coisa rápida, mas é dinâmica. Ela tem um dinamismo diferente, tem um colorido diferente, tem coisas que acontecem de uma maneira mais ágil, né? Eu Uhum. acho que é muito interessante também. Não, e é muito legal porque é uma forma diferente de você contar as histórias de mulheres fortes da Bíblia, né? Você tem ali uma licença poética na hora de você contar a história do tempo antigo, né, da Bíblia. Você não precisa ser tão fiel assim, né, no figurino, na Uhum. maquiagem, nos cenários e tudo, porque é tudo por conta da imaginação da protagonista, que é a Mirella. Então, e essas transições do tempo atual para o tempo antigo, ele fez muito aquele match cut, né? Que é uma coisa que você começa andando num lugar, passa por outro, já está em outro lugar, enfim. O Foguinho É, fala que é muito assim, uma criança de 9 anos hoje em dia faz é, isso, é. né? E Hitchcock lá atrás ficava É. lutando para fazer o É. negócio dele, e hoje em dia é bem mais. Eu não sei fazer isso, não. Você sabe Eu fazer não isso? sei Eu fazer. Eu também não. muito menos, Eu gente. não sei fazer. A gente está no Eu tempo também não. antigo. Exatamente. A gente não está nesse Nós tempo estamos atual. Hitchcockianos ainda. Exatamente. E aí, mas é muito bacana, assim, essa forma nova de contar as histórias da Bíblia, sabe? De uma forma mais leve, é, mais fácil de entender. Eu acho que vai estar mais fácil das pessoas entenderem como foram essas histórias dessas mulheres, entendeu? Então, eu acho que a gente pode trazer bem um público, até que não está acostumado a ver novelas bíblicas e Jovem tal, os também, bastante. jovens, o público jovem, porque eu acho que vai pegar essa galera, assim, sabe? Eu acho que a gente vai trazer um público bem, Eu acho que já bem tá pegando novo, já, assim, né? eu acho. E o elenco, o elenco jovem que conversou com a gente falou assim que surpreendeu eles, mas a parte que eles mais gostaram de fazer foi a bíblica. Justamente essas histórias, essa É interação. porque a gente pôde brincar, né? Até eu É. também, eu faço né? O Cadmo é um cara louco, Você um faz o cara general. psicopata, um psicopata, ele Quer é um dizer, ele cara. sai do Alessandro, que é um cara É, completamente amoroso é, ali, né, é. família e tudo, e vai para um louco. Quer dizer, essa coisa também da gente poder fazer vários personagens num mesmo trabalho é muito Sim. legal. Eu até fico preocupado, falando assim, será que essa característica do Cadmo vai aparecer em algum momento no Alessandro lá na Ai, meu frente? Deus, ai, meu Deus. A gente vai passeando nas histórias, né? Na verdade, a Mirella, né, a personagem da Maressa, ela vai imaginando aqueles personagens bíblicos de acordo com as pessoas que estão ali ao redor dela, né? Então ela vai botando cada um num personagem. E aí as histórias vão mudando e ela vai mudando as pessoas também. E falando um pouquinho do perfil
do Alessandro e da Giane. O Alessandro, ele tem lá concessionária, né? Ele é um Isso. empresário lá em Florianópolis, Sim, né? sim, sim. Então ele é Bem conhecido. sucedido, É. milionário, uma casa maravilhosa. Apaixonado pela Giane. A Giane, ao Apaixonado. mesmo tempo, aí tem esse perfil que gosta de sair. A Giane é animada, né? Ela quer sair, ela quer se arrumar, ela quer estar linda, sempre produzida, entendeu? No salto alto, no batom vermelho. Ela é dessas. E ela tem aí uma questão que não ficou muito bem resolvida do passado, que ela Com o ainda com o Júlio, que ela, em determinado momento ali, né? Ela foi pra cima dele. É uma pessoa manipuladora, é uma pessoa que não mede esforços para ir atrás do que ela quer, com o resultado que ela imaginou. Então ela passa por cima das pessoas, ela é, em alguns momentos, uma pessoa um pouco má. Um pouco má, né? A gente já tá vendo que não é só Não, um é uma pouco, pessoa não, muito né? legal. Não é uma pessoa muito legal. Mas olha, eu tô tentando fazer ela assim, de uma forma, sei lá, às vezes mais divertida, engraçada, pra dar uma leveza também, pra não ficar aquela, né, Aham, aham. vilãzona clássica e Sim. tal. Ela se atropela nas coisas que ela quer, entendeu? E aí faz planinhos, parece uma adolescente, sabe, às vezes. Sim. Ela parece uma adolescente. Eu acho que é uma pessoa que não amadureceu, sabe? Assim, parece que a vida passou e ela continuou ali vivendo aquela coisa de adolescente, sabe? De gostar de sair, gostar de, sabe? Você não acha que é isso? Pode ser também. Pode ser. Eu acho que é uma negação a amadurecer, né? Porque amadurecer não É não é fácil, difícil, né? é, Não é não uma é, coisa complexa, não né? é fácil, não. Mas eu acho que assim, o que eu me alimento, né? O que eu alimento o Alessandro, na verdade, é que esse cara, assim, ele admira muito, ele acha essa mulher linda, maravilhosa, ele acha engraçada essas bobagens que ela faz. Ele quer, de todas as formas, conquistar essa mulher. E eu acho que ela gosta também muito do flerte, né, com essa história do passado. Né? Ela gosta muito Mas porque se ela quisesse realmente, ela deixaria o Alessandro. É. Mas ela tem uma vida boa, o cara proporciona a ela muitas coisas, né? Deu a ela um filho, né? Uma família e tudo mais. Então, sabe, muitas vezes assim, a gente vê algumas pessoas, né, que gostam de flertar com o perigo para, às vezes, deixar o outro atraído ou inseguro ou enciumado de alguma forma, né? E eu acho que esse casal, a gente tem que entender ainda, eu não entendi ainda muito bem, mas eu acho que o que se retroalimentam, né? Que pode ser uma coisa não saudável também, infelizmente, mas existe algo que alimenta essa relação, né? Por que que ele não fala, tudo bem então, Jane, vai lá atrás do Júlio, vai lá ver o que que é, né? Talvez se ele falasse isso, né, ela de repente ela ia cair em si, falar, opa, Ou ela peraí. pode até ir, falar no meio do caminho, conforme ela vai indo, né? Deixando aquela casa, né? Deixando aquelas coisas, E o Júlio deixando o ali filho. naquela vida de desemprego, né? Exatamente, E também acaba sendo um passado não superado, né? De certa forma. Totalmente não superado. Imagina, anos e anos ela carregando essa esperança de ter alguma coisa. É porque foi mal resolvido, entendeu? Olha, Essa você falou história uma foi mal resolvida. coisa, Ju, que eu não tinha pensado nessa coisa da adolescência, dela ser um pouco adolescente, Ela né? é um pouco Ela não soube ouvir não adolescente, dele, ela não né? Ela soube, ouviu um não dele e ela não soube ouvir o não não dele, soube. Ela não sabe ouvir, não. É verdade. né? E não, isso eu agora que eu Então. tô falando aqui, aí eu tô pensando, né? Aí você vai chegando a E isso eu acho da conclusões. nossa Isso profissão acontece e vai acontecer até quando acabar a série, né? Eu vou estar pensando aqui. Ai, olha, então por isso que ela, né? Essa é a nossa. Porque as possibilidades são enormes. É Eu acho que isso. isso é uma das coisas maravilhosas da nossa profissão, né? Uma vez eu estava fazendo uma peça e fiquei bastante tempo com essa peça em cartaz e sempre tinha uma frase que eu não entendia muito bem por que aquele cara falava aquilo, porque no último dia que eu Entendeu? falei, é por isso! Ah,
Tanta coisa, cara. É. É muito bacana, é muito bacana. É muito legal. E aí, ao mesmo tempo, tem o Gustavo aí nessa história toda, né, que a gente falou Tem aí o agora há Gustavo que vai pouco, que aprontar muito, né? É, ele a mãe apronta. mima, porque a mãe tá Eu mais acho que muito ali, pelos né? pelo exemplo que ele tem dentro de casa, né? Ele virou esse menino, é aquilo que a gente estava falando, né? Sim. Essa falta de diálogo, essa coisa de ficar passando a mão na cabeça, de não dar limites e tudo. Ele vira esse menino sem limites mesmo, assim, achando que a vida é oba-oba e que ele é o rei da situação e que ele vai conseguir tudo que ele quiser. E a vida não é assim, né? E vocês dois são pais, né? Vocês têm filhos, né? Eu tenho Sim, eu tenho dois. E é um duas desafio, filhas. né? Eu imagino. Diário. Porque, assim, tem essa questão, né? A gente estava também conversando com a Maressa, né? Como a relação familiar, ou enfim, a relação dos pais influencia na vida emocional dos filhos, né? E Sim, sobretudo sim. nessa fase que está sendo retratada em Todas as Garotas em Mim, né? Então, Uhum. com certeza essa relação aí, o pai trabalhando muito, sendo ausente, né, nos exemplos que você deu ali pro Uhum. Gustavo, por mais que às vezes ele ache que não deveria passar a mão, mas a mãe passa a mão e ele só ouve sim, então ele acha que ele pode fazer tudo do jeito É isso. dele. Não, São as Como isso influencia? e o consequências. bacana é E o que mau relacionamento dos dois É, enquanto casal, sim, né? essa. e o bacana é que mais pra frente ele vai se dar conta disso e vai tentar resgatar. Não só a Giane, mas também a relação com o filho, né? E, é mais difícil você tentar resgatar algo que de repente você deveria ter feito lá atrás, né? Eu espero que ele consiga Ai, pelo tomara, menos porque é triste, aproximar né? bem, né? Eu e o Júlio já desde o primeiro É. episódio. Mas ela nega pra ele quando ele vai falar é, alguma coisa, ela fala: "Não, você tá doido, claro que não, meu amorzão, você é meu amorzão". É o benzinho, é o benzinho. É. É. E ele mas é muito sabe, ele legal. também teve uma relação de amizade com o Júlio que também foi Sim, rompida grandes ali, né? amigos, sim. Mas eu acredito que eles devam resgatar essa amizade, porque Eu acho que essa é uma a amizade foi questão. rompida por causa da Giane também. Sim, mas é uma questão mais do Júlio com o Alessandro e não do Alessandro com o Júlio, Ah, é? né? Não é Então, uma coisa que os dois romperam. O Júlio rompeu com o Alessandro. por quê? Aí o pessoal tem que ver, eu acho, né? Por Será que questões não? do Spoiler, passado spoiler. também. Por questões do passado também, né? Que tem a ver com com esse momento, né? Houve um evento que aconteceu no passado onde todos estão envolvidos. É. O Alessandro, a Giane, o Júlio, a Heloísa, enfim. É. E aí, isso Todos aí os, é como só o para Foguinho tipo, o disse, último capítulo. todos os adultos Estão dessa envolvidos série nessa questão estão aí, envolvidos, né? que é o desenrolar todo de por que que chegamos aqui, né? Por que Sim, estamos assim, cada um sim, vivendo dessa sim, forma. Foi sim. por conta do que aconteceu lá no passado. E vocês como pais, né, como é que vocês veem todas essas questões, né? Por exemplo, essa questão da influência do relacionamento dos pais na vida emocional dos filhos, da criação, do passar a mão. Olha, eu não passo a mão na cabeça dos meus filhos, não. Você Eu não é sou igual a aquela mãe. Giane. Não, eu não sou, não. Eu sou aquela mãe que coloca todo mundo ali no lugarzinho ali. Não, brincando. Eu acho assim que a gente tem que ser muito clara com as crianças, sabe? Assim, é aquela coisa que você falou assim, eu ouvi muito não, mas eu nunca entendi por que eu tento explicar tudo para os meus filhos. Cada não que eu dou para eles, eu tento explicar o porquê que eu tô falando não. Então, e eu tenho muito diálogo com eles, eu quero muito saber né, como é que tá a vida deles, o que que ele tá pensando. O meu mais velho, então, que já né, já tá com Ele tem quantos questões, anos? vai fazer 12, né, tá nesse momento pré-adolescente, assim, hormônios, né, chegando, enfim, muitas questões. Mas, por exemplo, é tão difícil porque a gente não vem com um manual de instrução de como ser mãe, qual é a melhor maneira de educar uma criança. A gente vai no dia a dia tentando encontrar caminhos e tentando acertar, e a gente se culpa pra caramba. A gente se culpa demais, assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô fazendo errado? Será que, né? Como será que eu devo fazer? O tempo inteiro a gente está se questionando isso. Essa coisa das redes sociais é uma coisa que me preocupa muito, então eu dei uma proibida na minha casa. Esse negócio de celular durante a semana não tem. Vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai fazer esporte. Os dois fazem esporte, sabe?
E aí no final de semana eu dou uma liberadinha no videogame, no celular e tudo mais, porque também a gente não pode proibir tudo, né? Porque senão a criança vai viver com os amigos todos. A criança vira um quê? Uma pessoa que não sabe de nada, não pode. Então você tem que dar um acesso, mas assim, você tem que limitar, sabe? Eu acho. Um tem 12 e o outro tem quantos anos? 7. 7. E, e é isso. Eu já passei um pouquinho dessa O Juan fase já já. já passou, Suas filhas estão com né? Já quantos estão anos? 19 e trabalhando. 26, né? Mas passou por essa fase, né? Passei, então, eu acho que eu fui um pai mais moderado, assim, sabe? Eu fui não tão permissivo e não tão não o tempo inteiro, né? Eu fazia muito o que a Ju fala que faz com os filhos, né? Sempre tentei conversar muito, trazê-las para perto de mim, né? O que eu ganhei com isso é a cumplicidade delas, a amizade delas, né? Hoje, quando elas estão, às vezes, com certos conflitos e tudo mais, elas ligam para mim, elas Isso é muito conversam legal. comigo, Meu né? sonho. Mas, olha, Juro, eu meu confesso, sonho. eu confesso que depois que eu assisti esse filme do King Richard, dos pais das Williams, das tenistas, eu falei assim, nossa, eu fui um pai permissivo demais. Eu fui um pai muito permissivo, aquele ali, ele muito. É. Mas aí, com alguns pais, né, que já têm filhos grandes e tal, é muito curioso, fala assim, podia ter dado errado, né? Podia, claro que podia. Podia ter dado errado. E eu acho que é essa a questão, assim, de pais, né? Assim, você não sabe se você está fazendo certo ou errado, porque Nunca. na sua frente tem uma outra pessoa, né? Você não sabe que o que você está falando ou querendo dizer é o que ela está entendendo. Sim, exatamente isso, Juan. Então, é muito complexo. Por Eu exemplo, essa não coisa sei. das filhas, mas Eu não elas te sei. ligam para dividir Sim, coisas com você. Isso é sim, muito especial. sim, Isso é muito sim, maravilhoso. Isso é meu isso é sonho. Meu precioso. sonho é, tipo assim, quando os meus filhos estiverem com as vidas deles, Sim. morando já longe de mim e tudo, que eles me liguem para me contar da vida deles, que eles tenham prazer de me ligar para Sim, conversar sim. comigo, entendeu? Isso é Para precioso. dividir as coisas comigo. Então, meu sonho é esse. Agora, a gente só vai saber se a gente pegou esse caminho que a gente quer chegar lá no objetivo, se a gente está no caminho certo, lá na frente. Você não vai ter resposta agora, Olha, né? eu acho que eu até hoje não sei essa resposta, não. É. Mas então, por isso que eu acho que eu foco muito. Claro que tem muitos altos e baixos essas relações, né? Como todas as relações, principalmente quando tem muita intimidade, quando é seu filho ali, né? E eu ainda estou aprendendo muito, 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 muito a ficar calado. Eu acho que a fase que eu tô com as minhas filhas, eu tenho que aprender a ficar calado. Ah, é? Porque, assim, o que você tinha que ter falado, você já falou, Ela já sabe? tem a personalidade Ela já tem a delas, ela já personalidade tem a dela, opinião então o delas. que eu acho que o que precisa Pois hoje em é, eu dia tô nessa fase é antes, né? Eu tô na etapa assim, anterior. você ter né, nesse caso não é um ombro amigo, né? É um ombro de pai ali. Ser pai hoje em dia é diferente do que é na idade que os filhos da Ju estão. É diferente, mas é igual. É diferente. É. É diferente, mas é A igual. gente se Quantas preocupa vezes, igual, né? Juan? Eu que perdi minha mãe, por exemplo. Quantas vezes eu não quero. Ai, eu queria deitar no colo da minha mãe e chorar um pouquinho. Ou seja, você vai querer ser filho. Em algum momento. Em algum momento da sua vida você vai querer voltar a ser aquela criancinha lá que falou assim, hoje eu queria tanto o colo do meu pai, queria tanto aquela coisinha aqui, ficar quietinho só. E existem esses momentos, né? Então acho que a vida é por isso que a vida é maravilhosa, né? Porque tem essas complexidades todas e a gente saber ter o olhar para identificar quais são as necessidades nesse momento que você está vivendo. Não ficar olhando muito para o que passou, nem ficar olhando muito para o que vai vir. Não Porque se o culpando muito pelo que sim, fez, que sim. acha que pode Ou deixou ter de sido errado, fazer. ou deixou de Ou deixou fazer. de fazer. Então, assim,
Sinceramente, quando eu assisti o filme, eu falei, caramba, eu fiquei uns 2 dias, assim, pensando, Mal. eu falei assim, caramba, cara, como eu fui, assim, permissivo, esse cara ali, parecia que ele realmente tinha escrito o destino das filhas dele, Uhum, né? uhum. Não que eu queira fazer isso, não que eu quisesse, pelo contrário, porque eu sempre as alimentei assim, olha, veja mais do que o que você quer ser, que estilo de vida você quer ter, que tipo de liberdade você quer ter, né? Tem pessoas que querem ter um emprego, trabalhar ali, ser funcionário, ou seguir uma carreira, papapá. Outros não. Uhum. E eu acho que muitos jovens hoje em dia, porque antigamente, né, na minha época, assim, ou você vai ser advogado, ou você vai ser médico, Sim. dentista, ou funcionário público, né? É. Eu Né? acho que a Então, gente tem que age com estar. a O voz que vem do o coração. mínimo que a gente pode fazer é estar atento, sabe, ao que está acontecendo na vida das crianças. E se livrar de culpa, né? Porque culpa não é legal. A gente tem essa coisa de se culpar muito, né? E eu acho que essa troca é muito importante, né? A gente estava falando aqui da troca que a Mirella tem com a avó, né? Com a Isis, né? E a Garamboni falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Ela falou, a Mirella também traz coisas para essa avó. Então, como é importante, né, encontrar esse ponto de equilíbrio, acho que na criação, nas relações entre mais velhos e mais jovens, né? Porque com certeza os mais velhos podem trazer aí muitas coisas, como você falou dos seus filhos. Você falou, dia de semana é um livro, é fazer esporte, É. coisas que hoje em dia são mais raras de se ver do que talvez há alguns anos. Não tô falando de um passado tão Sabe por distante, quê? tô Eu falando não assim de posso 10 perder anos. os meus filhos para rede social. E Porque você eu está vejo que tem trazendo essa contribuição pais, para eles, eu né? vejo que tem pais que estão perdendo seus filhos para rede social. Sim, E a criança fica ali o dia inteiro. O pai não sabe nem o que a criança está fazendo. Eu sim. vejo muita gente. Mais do que tá fazendo, o que tá O que está pensando, né? pensando, o É, que está vendo de exemplos ali, o que está se inspirando. Mas eu acho que isso que a Garamboni falou é muito interessante, porque, assim, é o olhar para o outro, né? É você olhar para o outro. É você ver quais são as necessidades, né, sim. dessa neta e ela poder te enxergar também, saber o que você pode passar de bom para ela e, ao mesmo tempo, você ver o que essa neta pode ensinar, né? Então, acho Troca, que é né? essa troca, ela é o olhar para o outro, né? Eu acho que É. isso é muito bacana e eu acredito, sabe, Ana, que é um exercício. É um exercício que você tem que fazer diariamente. Sim, e é que nem você falou, eu tô vendo que eu tenho que ficar mais calado, se eu já falei uma vez, então foi uma coisa que a relação com as suas filhas proporcionou pra você. Talvez essa Sim, autorreflexão, a gente mudar uma coisa ou outra. Eu vejo a criação como algo assim, é, é importantíssimo a presença, a gente buscar sempre dar o melhor, mas em um dado momento da vida, aquele jovem vai ter o livre-arbítrio para escolher. sim. Mas eu tenho plena convicção que essa semente vai ficar sempre plantada nele, a boa Isso. educação, né? E por mais que às vezes ele não faça aí talvez boas escolhas, mas tá ali plantada em algum momento, elas vão florescer, né? Com certeza. Com certeza. E é o que a gente vai ver em alguns momentos aí dessa série também, Nossa, né? acho que em muitos Muitos momentos. Eu momentos, né? acho que em muitos momentos também. E eu acho que tem tanta coisa para. Eu acho que. Vamos esperar. Vamos Porque aguardar. sempre vai ter muita coisa para Sempre. acontecer, porque a vida é sempre muito dinâmica, né? Sim. E quando a gente fala um pouquinho das gravações, Hum. como é que foi a interação de vocês nas gravações? Tem aí curiosidades de bastidores, que a galera gosta de saber, né? Ah, pô, eu... A gente não tem. Assim, é curioso. É aquilo que a gente estava falando, que a gente já falou. A gente conviveu muito. Então, assim, Sim. era quase um. A gente podia fazer um reality show. Todo mundo se dando bom dia, daqui a pouco almoço, daqui a pouco janta, todo mundo junto, vamos tomar um negocinho, vamos quase, vamos dormir amanhã, 6 horas da manhã de novo. Então, era uma convivência muito boa com a galera e a gente conviveu com esses jovens todos talentosíssimos que estão na série com a gente. São pessoas muito do E bem, muito né? queridas Muito também, queridos, muito muito inteligentes, acessíveis, né? muito focados, assim, sabe? Não eram aqueles jovens perdidos no oba-oba, não. Você via que a galera estava muito assim, focada em fazer o melhor, sabe? Em trabalhar bem mesmo.
correndo atrás, estudando, batendo um texto, fazendo um negócio, né? Rolou essa troca entre vocês, né? Ah, Dos mais muito. experientes com os mais Super. jovens. Sim, 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 porque eles Super. têm uma maneira diferente, né, de absorver as coisas, de passar as coisas, né? No meu caso, assim, isso apareceu muito nos momentos, nas gravações bíblicas, né? Porque eu ficava assim, como eu era esse malvadão aí, né? Eu sempre interagia muito com eles ali e tal, né? O Caio Vegatti, que faz o Gustavo, ele era meu soldado, é meu soldado no Cadmo, né? Então, aí tem o Lucas Moura, tem o JP também, que fazia os três soldados, que ela falava que eram meus três soldados patetas. Mas é uma turma muito querida e muito talentosa, assim. Todos cantam, todos dançam, Todos sabe? muito Todos nasceram talentosos. prontos, sabe assim? Uma Uma geração que loucura. nasceu pronta, uma loucura, assim. É muito legal, muito legal. Todos muito, muito pra cima. A Clarinha, que é a mais novinha, é Não, a uma Clarinha é fofa, gênio. né? Clarinha, gente, a menina é assim, realmente. Não dá pra entender. Porque assim, ela tem 12 anos, eu tenho um filho que vai fazer 12 anos. Gente, se eu dou um texto na mão do meu filho, ele vai. A menina, ela nasceu atriz, cara. É uma loucura. Essa menina, ela deu um show. Tá dando, Tá né? dando. Tá dando um show na série. E essa menina, meu Deus do céu. E com uma facilidade, ela só se concentra ali, ó. E faz, entendeu? E ficou todo mundo assim, abismado. E todo mundo muito, muito, assim, Chocado. admirado, né, É. com o talento dela. E ela é uma fofa, Uma uma criança, fofa, 12 linda, anos. criança, linda, linda, linda. Sim. E que cena, se Hum. vocês pudessem elencar, né? Uma cena que mais marcou vocês. Que vocês mais gostaram de fazer, ou que impactou de alguma forma. Ah, eu acho que foi a... Eu gostei muito da cena que você desmascarou, gente. tem uma cena que o Alessandro desmascara a Gianni, né? E ele vai, Ele chega vai, perto, ele vai pergunta, ela no indo, primeiro momento, ela, imagina, claro que não, eu fui ele ali. dá chance para ela É. assumir, né, E ela não assume. o que ela fez e ela não assume e ele joga tudo. É uma cena super importante, assim, É na nossa história. importante, foi muito. Exigiu muito da gente emocionalmente, né? Porque, enfim, não só pela cena, mas pelo desprendimento físico também, né? Que a gente tem que ter, principalmente, né? Da Ju, que tem uma carga emocional muito grande, né? Enfim, eu acho que foi uma cena bem, bem forte, bem, bem bacana, que a gente estudou bastante, né, Ju, Muito, para muito, fazer estudamos e muito. vamos ver. Impactou também nessa questão da reflexão também, é isso? Porque, né, você às vezes a pessoa te dá a chance de você assumir o que você fez, né? E ela, até o último momento, não espera que ele tenha provas, E entendeu? mesmo Das assim, coisas quando que ele tá mostra, falando. ela tenta ainda dar a volta nele. E o que que acontece quando ela vê que ele sabe mesmo? Ela Ela, fica aos é, prantos, né? é, Aí ela cai. Aí ela cai. mas a gente não cai, Ela né, cai ali, Ju? naquele Ela momento. cai, mas ela se levanta rápido. Ela se levanta rápido, né? Ela cai, mas ela não dá muito assim, ela não tem muito tempo pra tristeza, entendeu? O juiz não Peraí, ai, consegue nem caiu aqui, não sei o que, contar, bum, de sabe? repente já tá ótima de novo, esquece, passa pra depois. Então Entendi. aí a gente volta lá naquela questão. É uma pessoa que não sabe enfrentar os problemas. Ela é uma pessoa que não aceita o problema. Ela passa por cima. E aí ela vai jogando tudo pra debaixo do tapete. Lá na frente, a gente vai ver no que isso vai dar. A conta sempre chega, né? A conta vai chegar em algum momento. Porque é exatamente isso. É a coisa da adolescente, que não quer olhar pro erro, entendeu? Pro que tá incomodando. Não quero olhar pra isso. Sofri aqui rapidinho, já tá bom, já deu, bum, bota pra debaixo do tapete e segue a vida. E apronta de novo. E vai de novo. E vai de novo até a hora que a vida dá volta, né, amor? Não, a vida não dá volta, a vida capota, né? Ela vai capotando assim, ó. E aí vai chegar a hora de Gianni, né? Eu acho. Porque ao mesmo tempo a gente tem um casal ali do Júlio e da Heloísa, que tem todas as questões do passado, e ela também tentando
Acabar com aquele relacionamento, né? Então, E eu ela acho. tenta atingir a filha, É, entendeu? Ela tenta armar a coisa contra a filha, contra a Mirella, né? Para chantagear o Júlio, para tentar com que ele fique mais próximo dela. Então, assim, ela vai tentar ainda manipular muita coisa. Então, por isso que eu acho que em algum momento não é possível que essa mulher não. mas apesar de serem, assim, a princípio, de forma escancarada bem diferentes, né? A Heloísa também não deixa de se esconder atrás do trabalho, né? Não Sim, deixa de, Sim. colocar os problemas dela por debaixo do pano, sim. é, 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 trabalhando muito, falando que ninguém faz nada certo, que só ela sabe fazer as coisas, que tudo é Centralizadora, né? Ela é centralizadora e centralizadora, a tal. Heloísa. Então, de uma maneira ou de outra, elas têm características parecidas, né? Não Semelhantes. enfrenta, não. Não agem da mesma forma, mas têm características emocionais semelhantes. Enfim, eu acho que é uma série que Não, é. é um prato cheio para as pessoas que querem olhar a vida de uma outra forma e pegar esses exemplos e olhar e voltar para si. Um É uma boa bom. ideia. É uma boa ideia. É uma boa ideia, uma coisa legal, uma coisa bem feita e feita com carinho, assim, né? O texto tem uma sensibilidade diferente, bem legal. E vocês tiveram essa experiência também? Hoje, assim, o que que vocês aprenderam com esses personagens? O que que vocês trazem deles? É igual você ir para academia. Não adianta você querer mudar uma coisa de um dia para o outro. Se você vem tendo um hábito há 15 anos, você não vai conseguir mudar do Sim. dia seguinte. Você vai mudar em 3 anos, em 2 anos. Eu acho que as histórias dos personagens, elas estão ali para te tocar de alguma forma em algum lugar e a partir daquilo você se questionar na sua vida, as coisas que você vive, dos momentos que você passa, entendeu? Eu acho que até o papel da arte é esse mesmo, né? Da gente tocar as pessoas Refletir, questionar. em algum lugar para que elas reflitam, né? Se questionem mais, né? Pensem mais sobre tudo na sua vida e não só na vida do outro, que é o que as pessoas estão fazendo hoje em dia, né? Só querem saber da Sim. vida do outro Olhar para e às fora. vezes não olham para dentro de si, que é o que a gente precisa fazer nesta vida, porque a vida é uma só. Mas que reflexões, então, a Giane e o Alessandro vão trazer pro pessoal, pra galera? Eu acho que essa coisa da família, né, dessa estrutura familiar meio bagunçada, né, para mostrar para as pessoas, olha aí o resultado que dá ter um filho que, né, é o vilãozinho ali da história, porque ele não tem essa base familiar, não tem o diálogo. Então, eu acho que através disso a gente mostra para as famílias o quanto é necessário a gente prestar atenção nos nossos filhos e a gente dialogar com eles e a gente dizer não em alguns momentos, para que eles saibam que a vida em algum momento vai falar não também. Então, para evitar essa frustração muito grande lá, já vamos começar a acostumar aqui, olha, não pode tudo. Você não é o rei do pedaço, porque você cria monstrinhos, né? Se você não dá limites. Então, eu acho que através dessa família, dessas situações, a gente vai conseguir mostrar para as pessoas o que não se fazer. O exemplo do que não se fazer. O exemplo do que não se fazer. Eu acho, em cima disso que a Ju tá falando, né? Esse cara que, por boa parte do crescimento do filho, se voltou mais para o trabalho, né? Assim, não se preocupa também com satisfazer as vontades que a esposa tem, né? Às vezes não ser, não fazer tanto com que ela acompanhe ele, e sim a coisa ser mais equilibrada e olhar mais para as necessidades dela também, né? Que é o que eu torço para que ele passe a fazer daqui para frente, né? Tiveram algumas cenas que a gente ainda nem gravou, que são da outra temporada, que ele começa a ter esse movimento, né? A olhar mais para a Giane e querer acompanhá-la de alguma forma, né? Na, na, na ânsia de conquistar essa mulher que eu acho que se ele perder ele vai ficar bem mal. Então acho que assim, quer valorizar,
né? Valorizar aquilo que você tem e ter um olhar diferenciado, né? Para as coisas. E eu espero que a Giane também aprenda, assim, sabe? De Tomara. alguma maneira. É, consiga enxergar esse homem maravilhoso que faz tudo por ela. Não é possível que essa mulher não vai acordar pra vida, sabe? Tá presa lá no É, passado, pelo amor de Deus, né? já passou, vamos pra frente. Porque é tão lindo ver a forma como o Juan faz, assim, sabe? Ele disponível pra, né, querendo tá junto com essa mulher, não desistir dela de jeito nenhum, sabe? Querer ali estar na família, ali todo mundo juntinho. É tão lindo isso e tão difícil hoje em dia, porque tá tudo tão descartável, os relacionamentos estão tão descartáveis, as pessoas estão. Tá tão fácil terminar o casamento, né? É. Termina o casamento, daqui a pouco namora com outro, termina de novo, daqui a pouco namora com outro. Tá tão fácil isso. As relações estão muito rasas, né? E aí, quando você vê um homem lindo desse, todo apaixonado pela mulher, não é possível que ela não vai cair em si, porque eu torço pra isso, sabia? Eu torço bastante. Apesar de amar fazer essa personagem desse jeito. Eu amo, me divirto, acho ela muito louca, né, com as coisas que ela faz, e isso pra gente é muito bom quando a gente não faz a personagem certinha, né? Porque te dá 1000 possibilidades de fazer, não tem certo e errado, então você não tem julgamento, então você pode enlouquecer nas cenas, né, e fazer coisas, porque a personagem é doida mesmo. Então, eu me divirto muito fazendo, mas eu, no fundo, quero que ela caia em si, que ela tenha um homem maravilhoso do lado dela, né, que ela pode ter um casamento muito feliz com esse cara, que não desistiu dela jamais. Eu tô na torcida aqui também, com Não certeza. é, Tô, não é. tô. Pois é, a gente Olha fica só. torcendo. Eu vi que só a Ju comeu, Eu mas... Delicioso eu vou esse comer pão um de pãozinho. queijo, tomei Come um pão de café, bebi queijo. água, Nossa, fiz Nossa, tudo porque que eu tenho eu falei direito. eu falei demais, né? Você falou pra Falei caramba. muito, Você né? tá igual Muito foguinho. bom. Caramba, falei demais. Eu vi que a Ju gosta de café. Você gosta de café? Você tomou um café? Amo Você café. tomou? Aqui você não tomou, né? Mas Não. a gente tem um presente pra vocês Ô, nossos. que legal. Olha, É um café? é um café? Não, é um café. Mas aqui você coloca o café. Obrigada, Ana. Já sei o que é. Uma caneca fora de série. Olha, Qual foi a piada que você demais. falou, Juan? Antes piada não, é da gente sério. gravar? Vamos assistir o sério. Fora de Série para ficar por dentro da série. É isso aí, gente. Foi um prazer. Nós nem viu o tempo passar. Nossa, já olha, começa a série, Vou te falar uma entendeu? coisa, tá? A gente Eu tá aqui. amo caneca. Faço Eu coleção de também adoro canecas. canecas. Então depois tira uma foto e marca a gente. Vou pra gente marcar, entrar, pra né, todo mundo no- Mas ficar ali com ligadinho certeza. no podcast Fora de Série, se inscrever no canal, dar um like. É verdade. Ai, muito bom, gente. Foi um prazer receber vocês aqui. Foi ótimo, Parabéns. foi ótimo o nosso papo. Obrigada, viu, gente? Um beijo, Agradeço. querido. Obrigada a você também por ter ficado aqui com a gente. Fica ligadinho agora às 9 horas da noite. Começa a série Todas as Garotas em Mim na Record TV. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.